Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Com a voz e voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu és, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Vamos, senhores. É fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Só a igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus. Ele merece glória a ti, Senhor. Tu és grande, tu és misericordioso, Senhor. A tua bondade nos segue, Senhor. Para onde quer que a gente vá, a tua bondade nos segue. Amém? Deixe assentar nos seus lugares. Fiquei feliz quando disseram: vamos à casa do Pai. Porque na casa do Pai nós encontramos a presença de Deus e a comunhão com os irmãos. E isso eu estou falando de Deus para a tua vida, porque isso nem estava na minha cabeça. Deus é maravilhoso, né, meu irmão? Deus me trouxe esse texto bíblico que diz: vamos à casa do Pai. Fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Pai. Glórias a Deus por isso. Ficamos também felizes de ter ido à casa dos irmãos, né? Mês passado. Então a programação da nossa igreja como um todo, ela tem cultos aos domingos, né? 9 da manhã.
e 18 da tarde. Aqui também às 18. Tem culto lá em Passo Fundo nas terças às 20 horas. E no domingo de ceia somente pela manhã lá em Passo Fundo. Temos as mensagens às 7 horas da manhã pelo Instagram. Você que tem que trabalhar, se conseguir dar uma assistida ali, já edifica a tua vida. Eu tenho visto muitas mensagens e falado disso para minha esposa, para as pessoas ao meu redor, que quando você acorda e já começa a proferir palavras de bênção, você tem o dia bom. Quando você acorda e já espraguejando, falando coisa ruim, teu dia é uma bagunça. Por que isso? Porque a Bíblia nos ensina que a língua tem poder, a palavra tem poder. Não que você está falando aquilo, mas fale aquilo. Chame a pessoa de abençoado. Escuta a palavra de Deus, concorde com a palavra de Deus. Diz, sim, Senhor, essa palavra é para a minha vida. Eu vou trabalhar abençoado agora, porque eu escutei a tua palavra. Se não puder escutar na hora, escuta depois, mas traga aquilo para a tua vida. Não precisa ser todos os dias, mas escutar a mensagem, ou na hora, ou depois, vai edificar a tua vida. Uma mensagem de 7 minutinhos, né? Eu tenho visto que tem edificado a minha vida. Nós temos os encontros das mulheres em Pasquim também, na segunda-feira. Logo após a ceia, elas se encontram às 20 horas para orar, uma vez por mês. Os homens, todas as sextas-feiras, às 20 horas, se encontram para orar pelos motivos que estão na caixinha de oração e, na verdade, é o caderno, né? O caderno de oração e aqueles que a gente levanta na hora ali. Isso é bênção. Também tem os grupos de ensino que a gente participa, espalhados pela cidade, onde a gente aprende a palavra. Se hoje eu estou aqui pregando é porque já fui discipulado muitas vezes. Eu já participei de seminários na igreja, quando tinha seminário externo. Tem aquele seminário interno onde você mora na igreja para se tornar depois futuramente um pastor, né? E tem o seminário externo que você vai estudar e volta para casa. Então as pessoas que são casadas normalmente fazem isso. Eles vão na igreja, aprendem e voltam para casa. Amém, pessoal? Amém. E tem várias outras coisas, mas essas são as principais coisas que acontecem lá em Passo Fundo, né? O tema é a brevidade da vida. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Diz assim a palavra de Deus, então, em Lucas 12, versículo 13 ao 21. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não constitui na abundância dos bens que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Podem se sentar. Deus amado, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua santa e preciosa e verdadeira palavra. Pai, queremos falar aquilo que o Senhor trazer ao nosso coração. Somos vasos do Senhor, instrumento de bênção nas tuas mãos, Pai. E a tua palavra é viva e eficaz. Amém. Ela é mais cortante que espada de 2 gumes. Ela é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, Senhor. E que o teu Espírito Santo, que já se move em nosso meio, Senhor, venha falar em nossos corações. Que caia por terra todo levante das trevas, toda obra contrária,
tudo aquilo que vai contra a tua palavra, Senhor. Muitas vezes nós preparamos algo para trazer para a igreja e o Senhor nos faz falar outra coisa, porque o Senhor nos usa a nossa boca como instrumento de bênção. Que sejamos instrumento de bênção, que eu venha ser aqui, Pai, instrumento de bênção. A tua palavra disse que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Então eu fico feliz porque estamos aqui na tua presença, Senhor, e sabemos que através da nossa vida o Senhor pode alcançar muito mais pessoas. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Quando o pregador traz uma mensagem, normalmente é para abençoar a igreja, né? Realmente o foco principal é isso. Mas junto a isso, muitas vezes vem exortação. E Deus me tocou alguns pontos que nós temos que falar aqui sobre essa mensagem, que ela é uma mensagem no intuito de exortá-los aquilo que a palavra ensina. E eu não trago essa mensagem especial para ninguém, porque eu não conheço o coração de ninguém. Mas se Deus falar no coração de qualquer um de vós, que vocês recebam a palavra de Deus como exortação. Amém. Porque nós não podemos fazer com que a palavra de Deus seja pregada de qualquer jeito, como muitas pessoas fazem. A gente tem que pregar a verdade do Evangelho. Amém? Amém. Este texto, eu poderia focar ele na avareza, falar só sobre a avareza aqui. Então veja bem como tem bastante foco. Mas o foco que eu trago é a brevidade da vida. Então vamos falar sobre esse texto. Esse texto fala que Jesus estava em meio a uma multidão pregando o Evangelho do Reino de Deus. Se você for ler um pouco antes, você vai ver isso. O contexto dessa mensagem. Então a gente tem que ter o contexto do que está falando. E Jesus pregava que todos os pecados poderiam ser perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo, esse não seria perdoado. E nesse ponto que Jesus falava, se levantou no meio da multidão, né, um homem, e falou: mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Se você for ver bem assim, ó, ele estava falando do reino de Deus, Jesus. Ele estava falando das coisas do Pai, do Filho, do Espírito. Se você não me negar diante dos homens, eu não negarei você diante dos anjos. E aquele homem vem com uma coisa terrena diante de Deus. Não estava entendendo nada que Jesus estava falando. Ele sai totalmente de contexto e diz: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança que nós temos, né? E Jesus diz: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus fala que os bens, primeiro ele diz assim: cuidado com a avareza. Jesus não julga o homem, mas ele repreende: cuidado com a avareza. O que é avareza, meu irmão? O que é avareza? A avareza é ganância. A avareza é falta de generosidade. A avareza é amor, não, é apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Isso é avareza. E aquele homem era avarento, ele estava pensando nas finanças. E Jesus advertiu ele: cuidado com a avareza, porque a riqueza de um homem, os bens de um homem, a vida de um homem, ela não constitui nos bens que ele tem. E aí, para entender melhor, ele levantou uma parábola. O campo de um homem muito rico produziu em abundância. Se esse homem já era rico, Deus estava fazendo ele mais rico ainda. O que esse homem tinha que pensar? Ele tinha que pensar assim: já que eu sou rico e Deus tem me abençoado cada vez mais, eu vou pegar esse excedente e vou repartir com as pessoas, vou ajudar as pessoas. Porque Deus, como já preguei para vocês em outras vezes, nos dá dons e talentos. São diferentes. Os talentos é o Paulinho ser chapeador ali, um talento. Não é um dom, não, talento. Tem pessoas que têm talento de negociar. Então esse homem tinha algum talento que fez ele ficar rico. E tudo vem de Deus. Deus tornou ele rico. E ele retribui pensando só em si. E aí ele razoava no seu coração dizendo: o que eu farei? Né? Meu celeiro também dessa igreja aqui está cheio. O que eu vou fazer? Já sei. Vou destruir todos os meus celeiros e vou construir maiores ainda para guardar todos os meus bens, todos os meus frutos. E direi da minha alma: bebe, come, descansa e regala, de folga.
um parênteses aqui, pensa. Quanto que ele ia gastar para destruir todo aquele celeiro e construir maiores? Um monte de dinheiro. Não era mais fácil ajudar alguém. Mas era alguém egoísta, esse homem. Ele pensava só em si. E quando ele fala isso, vem a passagem de Deus que diz assim: louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado para ela? Para quem será? Vai ser para Deus ou para o inferno? Porque a riqueza do homem não constitui nos bens que ele tem, mas sim naquilo que ele tem diante de Deus. Produzir riquezas para Deus, para o reino. Fecha assim a parábola. Aí eu pergunto para nós aqui, muitos de nós não têm noção da brevidade da vida. Quão breve é a nossa vida? A gente vive num mundo onde as pessoas estão sempre correndo, na correria do dia a dia. E não temos tempo para sentar, parar e pensar na nossa vida. E no momento que eu sentar e falar, irmão, sabia que você vai morrer? Não me fala da morte, pelo amor de Deus, chega de morte. Vamos falar de vida. Mas, gente, uma coisa que é certa é que todos nós iremos morrer. E um dia vai chegar esse dia. Perdão da redundância, um dia vai chegar esse dia. E quando esse dia chegar, estamos preparados? Algum dia paramos para conversar sobre isso? Ou vamos deixar a vida inteira passar e quando você olhar para trás, achava que tinha 20 e já tem 50? Opa, o que aconteceu? Passou a vida que eu não vi. A gente pensa muitas vezes assim, vai vivendo no automático. Então, por isso que eu disse que é uma mensagem de exortação, para nós começar a rever nossos conceitos. Porque a porta que leva para a salvação, para o céu, é estreita. Passa um de cada vez, ninguém entra de mão dada. Amém? Então essa parábola nos ensina vários princípios. Eu quero trazer aqui 4 princípios para nós, relacionados com o tema brevidade da vida. Primeiro princípio, ter noção da brevidade da vida. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz isso. Ter noção da brevidade da vida. Você precisa saber que não vai durar para sempre. E isso faz total diferença no momento que você sabe disso, que você não vai durar para sempre. Aquele homem não tinha essa noção, mas nós temos que ter essa noção, que nós não vamos durar para sempre, porque nós somos mortais. Claro que a nossa alma vai durar para sempre, mas nosso corpo físico não. Quando eu digo você não vai durar para sempre, é o teu corpo físico. Hoje estou vivo, amanhã posso estar morto. Mas é uma coisa que temos que refletir. A nossa vida, ela passa como um relâmpago. A nossa vida passa como um vapor. Um relâmpago, tu olha, não dá um segundo, ele já passou. Um vapor, tu pega a panela de pressão quando ela está quase sem vapor. Dá uma puxadinha no pino lá, e tu olha, cadê o vapor? Você foi. É assim a nossa vida. Como um vapor, como uma neblina, como um relâmpago. Passa que nós nem vemos. E quando a gente sabe que a nossa vida é curta, isso faz toda a diferença. Se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria? Esta pergunta não estava no meu estudo. Deus está trazendo isso. O que você faria se soubesse que ia morrer amanhã? E eu garanto para vocês que eu posso responder essa pergunta para vocês. Eu iria visitar as pessoas, eu iria dizer eu te amo, eu iria fazer... Mas por que só agora sabe que amanhã vai fazer isso? Que tu não sabe, mas pode acontecer isso. E por que você não faz isso todos os dias? Por que você não é essa pessoa que você se tornou agora todos os dias? É isso que nós temos que ser. Todos os dias um referencial de Deus. Não podemos ser um referencial do mundo. Temos que ser um referencial de Deus. Hoje, jovens, fortes, malhados, que vão na academia com vigor. Amanhã,
velhos, sem vigor, usando óculos, pela idade, né? Não por causa de problema de saúde, pela idade, careca, não por problema genético, mas pela idade, muitas vezes também. A pele friável, aquela pelinha de vozinha que está toda murchinha, tá, encosta, ela rasga fácil. Andando de muleta, muitas vezes, de bengala, outras vezes precisa de ajuda para comer, usando fralda, o filho coloca no asilo, não está mais nem aí para os pais. Você chega numa idade que tem uma coisa natural que é a demência, e eu sei do que eu estou falando porque eu trabalho com um asilo, e aí tu vai falar com o vozinho, vai falar de Jesus, o vozinho não sabe nem quando é dia, quando é noite. Ele está desorientado? Não está desorientado, mas aquele ali é o natural dele. Ele conversa contigo normal, mas tem um vozinho lá que eu pergunto para ele qual é a capital do Brasil, qual é a capital, ele sabe tudo. Uma era professora, ela fala tudo, mas tu vê que é uma pessoa que não tem uma orientação que nem nós temos. A idade traz as consequências. E aí tu vai falar de Jesus, muitas das pessoas nem sabem o que está acontecendo, mas ela teve 70, 80 anos muitas vezes para escutar de Jesus e não quis virar as costas para Jesus. E aí no final da vida, muitas pessoas choram. Eu recebi uma paciente chamada Universinda. Eu fui falar, como é que a senhora está, dona Universinda? Eu não estou bem, meu filho, eu acho que eu vou morrer. Eu não brinco com isso. Na mesma hora eu fui lá, ajoelhei lá do sofá dela, botei a mão assim e comecei a orar para ela. Falei para ela, vamos orar, vamos tirar essa carga de coisa negativa na sua vida. A senhora é uma pessoa depressiva? Não vai ser mais, vamos orar, Deus vai mudar. Se for a sua hora, Deus vai levar. Mas quem somos nós para dizer a hora que eu vou morrer? Então, quando nós estamos precisando de ajuda, né? Olha o que diz Salmos 90. Salmos capítulo 90, do versículo 5 ao 12. Eu não vou ler tudo, mas eu quero falar o que nos interessa aqui agora. O versículo 5 diz assim: como correnteza tu arrasta os homens. Como correnteza tu arrasta os homens. A correnteza, ela leva tudo que está dentro da água. Quando tu vê, você foi. É assim a nossa vida. Como correnteza, Deus nos leva. E continuando. São breves como o sono. A ciência diz que você deve dormir de 7 a 9 horas. Dependendo da idade é 7, dependendo da idade é 9. É essa a média. Então, como o sono, passa rápido a nossa vida. Quando a gente vê, você foi. No versículo, e aí diz assim, no 5 ainda: são como a relva que brota ao amanhecer. Que quer, irmão, como a relva que brota ao amanhecer? Leia o 6. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O que eu falei? Hoje jovem, turgorzinho da pele, bonitinho, amanhã velho, murcha, a pele rasgando já. É assim a nossa vida. Eu costumo dizer que eu vejo que estou ficando velho quando nasceram meus filhos. Com os filhos a gente percebe que está ficando velho. Porque o filho é pequenininho e vai crescendo, e vem o outro e vai crescendo, e vai crescendo. E tu percebe que está velho. Quem não tem filho é mais difícil de ter essa percepção. Mas quando tu passa a ter filho, vocês que têm, vocês sabem. É assim. Tu vê, estou ficando velho. Eu e a minha esposa fomos no cardiologista. E ele falou uma coisa que é a pura verdade e muito interessante. Até os 30 anos você acumula energia para a tua vida para gastar depois dos 30 anos. Então, como você projeta essa tua vida até os 30 anos, depois teu corpo vai começar, a partir dos 40 ele começa a cair numa decadência. Se você tem toda essa energia, tudo aquilo que você adquiriu ali, você começa a usar na tua idade média e velha. Mas se você foi uma pessoa que nunca se cuidou, bebeu, fez tudo errado, quando você chega com 40 anos parece que tem 60. Tu vê pessoas de 60 que parece que tem 40, e pessoas de 40 que parece que tem 60. Porque aquela pessoa, quando ela chegou perto dos 40, ela não tinha reserva para usar como a outra tinha. Tem pessoas de 50, 60 anos usando muleta, que nem eu falei, porque não tinha reserva.
Ah, mas ninguém me falou isso. Eu sei. Mas cumpre a nós cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vida, do nosso ser. Cumpre a nós. Continuando nesse texto que eu falei para vocês ali. O 9 diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. A ira do Senhor, os nossos dias passam rápido debaixo da fúria de Deus. E continuando, vão-se como um murmúrio. O que é um murmúrio? Um murmúrio é um barulho. Quando você escuta um trovão, você foi, passou, né? Você foi. É assim a nossa vida. Passa como não se percebe. Aos olhos de Deus, 1000 anos são como um dia como 1000 anos. Então, 70 anos, 80 para nós, para Deus é nada. E nós mesmos vemos isso, que nossa vida passa. Eu falei para vocês que eu vim aqui em Soledade pregar a primeira vez faz 17 anos atrás. Parece que foi ontem. Veja como passa o tempo. O versículo 10 diz assim: os anos da nossa... Olha que interessante esse versículo. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Tudo que a Bíblia fala, a ciência prova. Vocês sabem qual que é a expectativa de vida do brasileiro? Em 2019, a expectativa de vida do brasileiro era 76 anos e 4 meses. Vindo a Covid, ela caiu para 75,2. Vejam bem, entre 70 e 80 a expectativa de vida. Está na Bíblia. Tem um país lá que eu não me lembro o nome agora. É a menor expectativa de vida do mundo, está lá, 71 anos. É de 70 a 80. Vocês sabem, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Aonde está a maior expectativa de vida no mundo? Qual país? Japão. Mas você sabe como é que os japoneses vivem, né? O que eles comem, comida natural, tudo diferente. Eles vivem mais, é dados, pesquisem que vocês veem, é dados. Mas não passa dos 80, tá, pessoal? Não passa dos 80. Então tem algumas pessoas que até passam dos 80. Eu tenho uma vozinha no asilo com 94 anos lá. Mas ela consegue levantar na cadeira de roda, está totalmente desorientada. Muito querida. Porque não tem comida na boca dela, troca a fraldinha dela. 94 anos, mas sem saúde. Só a idade tem, saúde não tem mais. E tem pessoas que se acham, muitas vezes, o gás da coca, né? Só que o gás da coca acaba uma hora, né? No versículo 12 diz assim, também é muito interessante, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O que significa esse versículo? É uma forma figurada de dizer que Deus, o salmista está orando para Deus, ensina a contar os meus dias, ou seja, que eu faça o bem nesse dia, que eu ajude as pessoas, naquele outro dia que eu faça aquilo que o Senhor está me ensinando, que eu ore, que eu jejue, que eu faça, que eu vá para a guerra, que no caso ele ia para a guerra lá, né, para ficar na frente da batalha, para levar o povo à batalha. Cada um tem que fazer a sua parte nesse sentido, para que alcance um coração sábio. Fiquei velho. Todo mundo tem a noção de que sábio é uma pessoa velha. Fiquei velho, aí você vem até mim pedir conselho, porque eu passei por tudo aquilo e sei o que é melhor para dizer. Foi contado os meus dias. Caso contrário, tu vai chegar com 70 anos, tu não vai poder dar orientação para ninguém, porque você precisa ser cuidado por uma criança muitas vezes, por um jovem, porque você não sabe nada da vida. Você viveu a vida buscando mulheres, meretrizes, droga, bebida. Só Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tem? Então, assim, ó, temos que entender que a nossa vida é passageira, e sabendo disso, a gente entende que nossos pais foi assim, nossos avós foram assim, nossos bisavós foram assim, passaram dessa forma. Tanta gente que morreu em morte trágica, que a gente sabe. Tanta gente importante que se achava que era importante, tipo Ayrton Senna, Gugu, entre outros, né? Eu me lembro até hoje, o Senna parece que foi outro que morreu. Mas você sabe que no momento que ele bateu, ele morreu na hora. Ele foi para o hospital, mas ele morreu na hora. O cérebro dele se bateu contra os ossos da cabeça e morreu na hora. Morte cerebral na hora. Podia estar o coração batendo, mas ele já estava morto.
Então nós temos que ter essa noção da brevidade da vida. Olha o que Tiago diz aqui, ó. Tiago 4,14, não precisa abrir, só vou ler para vocês. Que a nossa vida é como um vapor, uma neblina. Viu? Nossa vida é como um vapor, uma neblina. E tendo noção disso, o que você vai fazer com a tua vida? É uma pergunta. Aí eu entro no segundo ponto. Para que viver então? Vamos repetir? Para que? Para que viver então? Se eu tenho a noção que a minha vida é breve, para que viver então? Aquele homem da parábola, ele não tinha noção que a vida era breve. Se ele tivesse noção, ele não falava o que ele falou no versículo 19. O que ele falou no versículo 9 para a alma dele? Ele diz assim, ó. Direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe, folga. Ele não precisava de tudo aquilo. A Bíblia diz que ele já era rico. Mas ele queria cada vez mais. Lembra que eu falei no começo? Quando a pessoa tem poder, quanto mais poder. Quer conhecer a pessoa, dê poder para ela. Tem um ditado que diz isso, né? Quanto mais ele tinha, mais ele queria. Teve um homem que chegou diante de Jesus e perguntou, mestre, que farei para herdar o reino dos céus? Jesus falou para ele, eles têm observado tudo isso. Então agora pega todos os teus bens, vende, reparte entre os pobres, terá um grande tesouro no céu. O cara ficou triste e foi embora. Porque ele tinha demais, ele era rico, e isso ele não ia fazer. Então ele fazia tudo, mas isso não. Esse homem também. Toda a parábola mostra que esse homem pensava só em si, não nos outros. E aí a pergunta é, para que viver então? Nós fomos inseridos nesse planeta, nessa terra, com um primeiro propósito, objetivo de Deus. Qual é esse objetivo? O objetivo de nós estarmos aqui principal é glorificar o nome de Deus. Amém. Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim para glorificar o seu nome. E o objetivo que nós estamos aqui é para glorificar a Deus. Nós queremos ser salvos, sim, mas quando a gente é salvo, a gente glorifica Deus, não glorifica? Quem não está nem aí para Deus não vai glorificar, mas o salvo, nós temos que ser glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. A gente glorifica Deus, porque o objetivo do crente é glorificar o nome de Deus, é exaltar o nome do Criador. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ter carro, casa, nosso objetivo não é trocar de carro, trocar de casa. Aí tu pergunta assim, mas qual que é o teu objetivo, meu irmão? Pergunto. Quero trabalhar em 2, 3 empregos para poder sustentar minha família. Mas você precisa disso? Tu vai ter 2, 3 empregos e onde fica a tua família? Quem que está criando teus filhos? Quem que está orientando teus filhos? Está com a Tata. A Tata tem educação para dar para o teu filho? O que ela está ensinando quando tu não vê? Quando pessoas instalam câmeras, quantas coisas erradas que vêm das tatas, né, e tudo mais, né? Quem tem que dar educação para os filhos são os pais. Mas eu preciso trabalhar. Sim, você precisa trabalhar, gastar conforme ganha. E no teu trabalho você precisa falar de Jesus para as pessoas. Você precisa pregar o evangelho para as pessoas. Mas eu não posso misturar as coisas. Eu concordo contigo. Mas Deus dá espaços para que você venha falar do evangelho. Então, quando você trabalha para ter o sustento da família, isso é importante. O Paulinho trabalha, os irmãos trabalham, as esposa aposentada. Mas a gente vê que a pessoa trabalha e compra um carro, porque não tem um carro, beleza? Compra uma casinha, porque não tem uma casinha. E aí ajuda os outros irmãos. Não posso ajudar porque eu tenho que trabalhar para trocar de carro. A casa pequena, eu quero uma casa maior. Daí consegue. E agora ele não vai ajudar? Não, agora eu quero a casa maior ainda. E eu quero o carro do ano. E não é só com pobre. Veja esses médicos, pessoas ricas. Eles trocam de carro todo ano, toda hora. Porque a pessoa sem Jesus nada satisfaz. Nada satisfaz o vazio do coração. Então Deus honra a quem dá honra. Porque a mensagem de Deus, a leitura da palavra, te torna a pessoa mais inteligente, mais culta. Você consegue ler melhor, fazer as coisas melhor. Então nós temos que ser referenciais de Deus aqui na terra. E aquele homem não era referencial de Deus. O homem da parábola estava perdido na sua riqueza, no seu dinheiro, nos seus bens. Se você for fazer uma coisa que redunde na glória de Deus, faça. Se não redunde na glória de Deus, não faça. Sempre faça essa pergunta que uma vez eu escutei e eu trago para a minha vida. Em seu lugar, o que faria Jesus?
O que faria Jesus no seu lugar? Faça isso. As pessoas queriam seguir Jesus. Jesus disse: eu não tenho de reclinar a cabeça. Eu poso no chão, cabeça numa pedra. Querem vir comigo? Pode vir. Mas eu não tenho casa, não tenho nada. Eu vou parando onde dá e Deus vai me sustentando. Querem vir comigo? É assim. Porque achavam que seguir Jesus era a riqueza, era seja curada, a pessoa era curada, achavam que era tudo fácil. Vou transformar o pão em comida para todo mundo. Mas não era assim. Tinha que se pagar um preço para que aquilo viesse a acontecer. Tudo na vida tem um preço. A nossa salvação teve um preço. Qual foi? O sangue precioso do Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Terceiro ponto. Tudo é convergido na sua própria pessoa. Vamos repetir? Tudo é convergido na sua própria pessoa. Tudo que aquele homem fazia da parábola era convergido nele próprio. Veja bem, ele não usava a terceira pessoa, ele usava a primeira pessoa. Eu, não você, eu direi a minha alma: come, bebe, descansa, folga, regozija-te, tudo para mim. Está sobrando? Não vou dar para os outros, é para mim. Destruirei os celeiros, falei maior os celeiros para arrecadar tudo. E agora eu vou ter para muitos anos bens. E se viesse um furacão, um tufão, e se pegasse fogo, destruísse tudo. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Precisamos deixar um legado. O que é um legado? Legado é as pessoas enxergarem depois que você for embora, morrer, aquilo que você deixou de bom. Isso é legado. Eu sei que quando o meu pastor morrer, ele vai deixar um legado, né, pastor, muito para nós. Martin Lloyd Jones, doutor, ele deixou um legado. Pregações, ele deixou esse livro maravilhoso que tem o Charles Spurgeon, e tem a TV Spurgeon na internet, que o Spurgeon viveu em 1800 e pouco, e ele é considerado o príncipe dos pregadores. Antigamente a pregação era feita assim, ele fazia no papel e lia para as pessoas. Não é que nem hoje, ele lia a pregação. Então as pregações ficaram guardadas e agora eles lançam na internet uma por uma. E são ensinamentos maravilhosos. Charles Spurgeon. A gente tem que se inspirar em alguém, né? Todo mundo se inspira. Mas que a gente deve se inspirar em pessoas de sucesso, não em pessoas fracassadas, né? A igreja é um lugar de pecador, mas não podemos se inspirar em um pecador, que se inspirar em pessoas de sucesso. Me diga quem tu andas, direi quem tu és. Então, a sua escolha tem que passar pelas pessoas que estão ao teu redor, pela tua família, pelos teus amigos. Você tem que ser uma pessoa perdoadora, que vai de encontro às pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquela pessoa que sempre ajuda os outros, ela está sempre no meio das coisas. Aquela pessoa que está sempre no meio das coisas, ela sempre ajuda os outros. A função é diferente, mas o resultado é o mesmo. Entendeu? É assim que funciona. Então a gente tem que se comprometer. E agora eu vou chegar no último ponto para finalizar. Quem vive sem ter a brevidade da vida é um tolo. Vamos repetir? Quem vive sem ter a brevidade da vida é um tolo. No versículo 20, o que Deus falou para ele? Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para ela. Para quem será? E eu digo para cada um de nós: abençoado! Essa noite te pedirão a tua alma, para quem será? O que tens preparado para ela? O que você tem feito com a tua vida? Para quem será a tua alma? Você tem a certeza da salvação? O Espírito de Deus fala com o teu espírito que nós somos filhos de Deus. Então você tem que ter a certeza que é salvo. Ah, mas eu tento. Então se tu tenta, tu não é salvo. Ou tu é ou tu não é salvo. Ou tu se compromete, ou tu se empenha nas coisas, ou tu deixa de lado.
Porque se você for um dia trabalhar e faltar 2, tu vai para a rua. O patrão não quer, tu tem que se comprometer com o que tu faz. E aí eu digo para vocês, beije, abrace, tenha tempo com os filhos, converse com ele. E agora eu dou o direito de cada um chorar. Porque eu vou chorar, com certeza. Eu chorei quando eu fiz isso aqui, por que eu não vou chorar agora? Vocês viram aquela criança que morreu, pastor? Deu nas redes sociais, na rádio. Uma criança, um menino, filho de um casal evangélico. E disseram que era um apendicite. Ele foi para casa e ficou pior e acabou falecendo. Os pais perguntaram para aquele médico se eu tivesse trazido aqui no começo, ele tinha salvo a vida. O médico disse assim, provavelmente sim. Claro que a gente sabe que tem um dia para cada pessoa, né? Era hora dele. Mas pensando com nossos olhos, o médico disse, certamente sim. Por que isso? Porque o antibiótico, quando tu dá para uma pneumonia, que é no caso dele, ele leva 48, 72 horas para fazer efeito. E a criança não teve esse tempo. E aí fizeram um negócio pedindo justiça e apareceu no videozinho que assistiu o pai e a mãe chorando. E o que eles estavam dizendo? Abrace teu filho. Beije teu filho. Dê atenção para o teu filho. Para a tua família, para a tua esposa. Não trabalhe em 3 lugares e deixa a família de lado. Aquela mãe dizia assim, eu fazia as coisas certas. Mas agora que ele se foi, eu vi que podia ter deixado tudo abraçado. Eu podia ter feito algo melhor para o meu filho. E agora eu não tenho mais ele para abraçar. Aquele pai chorava, aquela mãe chorava. Mas já era tarde. Não podia ser feito mais nada porque já era tarde. E nós estamos aqui, nós temos nossos filhos, a gente tem essa oportunidade de dar o melhor para nossos filhos. Eu não tenho condição financeira, não tem problema. Coloca na presença de Deus, Deus vai te honrar. Eu conheço pastores que ganham pouco dinheiro. E quando eles precisam, Deus honra. Deus honra para quem dá honra. O que você tem feito com a tua vida, meu irmão? Você só tem uma vida. E Deus não deu essa vida para você jogar fora. Para você andar conforme o curso desse mundo. Que a tua vida glorifique a Deus. Que a tua vida exalte o nome do Senhor. Que a tua vida vale a pena viver. A gente tem visto pessoas depressivas aos montes aí, com uma saúde tremenda, mas torturada por demônio muitas vezes, procurando se matar, procurando terminar com a vida. E tem tanta gente aí doente com câncer, querendo viver e não consegue. Então o que eu digo? Se comprometa com a igreja, tem responsabilidade com as coisas de Deus, faça missões, pregue o evangelho, ore a Bíblia, faça devocionais, estude, aprenda, ensine, se dedique para as coisas de Deus, convide pessoas para estar na igreja. A nossa missão é pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Faça escolhas que redundem na glória de Deus. Amém? Amém. Fique em pé no teu lugar. Chama o louvor aqui na frente. Eu quero finalizar essa mensagem de hoje com Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja
como insensatos, que não seja como pessoas que não têm senso, que não seja como nécios, mas como sábios. Vou repetir: tenham cuidados com a maneira em que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor e vamos estar orando. Aleluia. Acredito que a tua presença se
estar fazendo uma corrente de oração aqui agora. Vou fechar. Isso. Aleluia, Senhor. Pai Santo de poder e glória. Aqui estão pessoas que um dia elas confessaram o Senhor em suas vidas como sendo o seu Senhor e Salvador. Os seus nomes foram escritos no livro da vida. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a tua palavra. E nós somos fiéis com aquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor é fiel com a tua palavra. E nós somos fiéis com aquilo que o Senhor nos ensina. Orando, indo à igreja, tendo comunhão, fazendo aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Muitas vezes erramos, mas o pecado é um acidente na vida do cristão. E quando nós viermos a errar, que venhamos a reconhecer isso, escutar no nosso ouvido a voz do Espírito Santo nos mostrando o caminho, e venhamos a confessar e deixar esse pecado, porque a tua palavra diz: todo aquele que confessar e deixar seu pecado alcançará misericórdia. A tua misericórdia está sobre nossas vidas, a tua graça nos alcançou, Pai. Eu quero orar por cada vida pedindo que o Senhor abençoe, Pai. Eu não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece. Que o Senhor esteja abençoando o futuro, o presente de cada um, o coração de cada um, o trabalho de cada um, a família de cada um. Que nós venhamos a colocar o Senhor em primeiro lugar e que a nossa família seja o segundo lugar em nossas vidas, Pai. E que o nosso trabalho seja o terceiro lugar em nossas vidas. Que nós possamos ver tudo isso em harmonia. Porque a palavra diz que quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor acrescenta em nossas vidas. Então abençoa, Pai, esse meu irmão, essa minha irmã. Abençoa a ida deles para as suas casas, a nossa ida para Passo Fundo. Abençoa, Senhor, esses pedidos que estão aqui de oração, nessa caixa de oração. Esteja a abençoar, vai lendo cada um, Pai, e que quem colocou o pedido aqui possa estar aqui testemunhando o favor do Senhor alcançado por esse pedido. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor Jesus?